Ainda muito forte. Vamos lá, pessoal, boa noite. É com uma grande satisfação que hoje a gente está dando aí mais um passo, né, no prosseguimento, na caminhada do nosso grupo de supervisão. E hoje a transmissão vai ser com Sheila, né? Essa querida aí, nossa supervisionanda também, uma psicóloga espetacular, uma acadêmica de psicanálise interessada, estudiosa pelo assunto, e que hoje vai estar trazendo para a gente um assunto muito importante, muito interessante, que é, de uma certa forma, né, Sheila, uma atualização da histeria do final do século XIX, né? Que é a fibromialgia. Tá? Oi, Rui, tudo bem? Bem-vindo, boa noite. Então, é com uma grande satisfação mesmo que a gente vai tratar sobre esse assunto hoje, porque a gente vai ter a possibilidade de enxergar a clínica psicanalítica vivenciada e experienciada por uma pessoa uma profissional que está trabalhando dentro do hospital. Né? Então, essa experiência que Sheila vai trazer hoje para a gente. Oi, Bianca, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite, boa noite. Então, essa experiência que Sheila vai trazer para a gente hoje é de suma importância, porque vem falar de uma doença que se assemelha muito, muito à condição da própria histeria, né? Eu estava falando com Sheila hoje, na parte da tarde, que a gente poderia dizer que é uma irmã gêmea, né, da histeria, dadas as proximidades que se tem no quadro sintomal e nas manifestações que a gente tem nos nossos pacientes. Eu queria aproveitar aqui rapidinho, toda a transmissão a gente vai melhorando um pouquinho, né, Luciana? De uma vez a gente esqueceu a apresentação, eu queria só pedir para o pessoal para vocês se apresentarem, né? Fazerem uma apresentação rápida para a gente se conhecer um pouquinho melhor antes de Sheila começar aí a transmissão dela. Vamos começar pela Lúcia, pela Ana Lúcia. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Ana Lúcia, sou psicóloga e sou mãe da Sheila. Boa. Um abração para vocês. Certo. Luciana? Luciana? Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Meu nome é Luciana, sou psicanalista, aqui no litoral do estado de São Paulo, e estou nesse curso com o Júlio, com vocês, é sempre um prazer enriquecedor estar aprendendo sempre aqui com vocês. Muito obrigada. Juntos, logo mais a nossa transição. Semana não. Uhum. Andréa? Só um instante, Ana Lúcia, não sei se é para todo mundo, mas a fala saiu partida, com interrupções, eu não consegui entender Ficou um foi pouquinho... dito. Tudo bem. Acho Andréa? que é no fone dela que deve estar com problema. Tá certo. Andréa? Fala um pouquinho de você, Andréa. Boa noite, eu sou Andréa, de São Paulo, psicanalista também. Estou aqui para aprender mais com vocês. Obrigado pela tua presença, Andréa. Imagina. Bianca? Bianca, Boa noite, tudo bem? sou aqui de São Paulo, vim prestigiar a Sheila na fala dela, eu sou psicóloga de formação e psicóloga formada e psicanalista em formação. Vou começar a minha formação mesmo. Obrigada. Obrigado pela presença, Bianca. Bruna Salvi. Está me ouvindo, Bruna? Oi, boa noite. Estou ouvindo, sim. Boa noite. Para se apresentar, é isso? É isso, só para falar um pouquinho. Tá. Meu nome é Bruna, eu sou psicanalista em formação. Tá certo, tá certo. Tu tá sem a câmera, Bruna. Tá. Daqui a pouco eu coloco. Tá bom, que eu estou tá fazendo bom. umas coisas aqui. Tudo bem. Rui? Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Rui Honorato, estou falando de Unai, Minas Gerais, e eu sou psicanalista em formação, estou terminando, já atendendo em supervisão. Certo. Bem-vindo, Rui. Pronto, Obrigado. eu acho que todos nós nos apresentamos, né? Então, Sheilinha, vou passar a fala para você, minha querida, tá certo? E desde já,
Quero aqui, já vou começar lhe parabenizando, porque eu sei que você, durante essa semana aí, tem estudado o assunto mais do que nunca, tem se preparado, e já deixo aqui para começar já os meus primeiros parabéns, de muitos que você vai receber hoje, tá bom? A fala é sua, minha querida. Obrigada, Júlia. Todos me escutam? Boa noite, pessoal. Eu acho que todo mundo aqui já me conhece, né? Meu nome é Sheila, eu sou psicóloga. Eu não sou psicanalista, né? Estou iniciando os meus estudos com a psicanálise. Eu acho que eu fiz um percurso meio inverso do processo, porque eu gosto da psicanálise e eu já atendia. E aí eu falei, Júlio, me socorre aqui, me ajuda, o que é que eu faço com a psicanálise? Porque eu acho que a psicanálise me instrumentaliza de uma forma que eu não vejo em outras abordagens, né? E aí eu conheci o Júlio num desses grupos de WhatsApp que se formaram durante a pandemia, e aí um grupo que você entra no outro, a gente vai acabando conhecendo todo mundo, né? E foi um momento incrível para mim, na verdade, ter passar por esse processo de supervisão, né? Porque tem sido de uma riqueza muito grande, uma riqueza não só do ponto de vista profissional, mas até do ponto de vista pessoal, de chegar para ele e dizer, Júlio, eu estou atendendo uma pessoa que tem um monte de coisa minha, e agora o que é que eu faço aqui com isso, né? E do percurso que isso foi sendo traçado, e do olhar que eu fui dando para isso, e de como eu pude olhar para os meus processos, até mesmo na supervisão, eu diria que a supervisão tem sido até terapêutica para mim nesse sentido, e muito enriquecedora, né? Mas, assim, de antemão, eu falo para vocês que eu estou no lugar do não saber, né? Estou aqui para aprender com vocês também, que eu acredito que tenha pessoas que já estão muito mais tempo na psicanálise do que eu. Então, qualquer contribuição que vocês possam dar durante esse processo será muito bem-vinda, ok? Posso compartilhar a tela aqui? Pode sim, Sheila. Antes de começar os slides, eu queria só comentar com vocês desse lugar, como é que eu cheguei nesse hospital, né? Eu passei muito tempo afastada da psicologia, né? Quando meu filho nasceu, eu fui demitida do meu trabalho, acabei me afastando da psicologia, fiquei um período de 4, 5 anos afastada, e aí o meu padrasto, que ele é médico, recebeu uma proposta para trabalhar nesse hospital, em Lauro de Freitas, e aí ele falou, ó, vamos montar um ambulatório de clínica da dor nesse hospital, e eu quero saber se você quer ir, e sua mãe também. E aí eu falei, não, topo, era uma chance de eu voltar para a minha área de formação, e eu falei, não, vou nessa. E assim, hoje a gente desenvolve, eu e minha mãe, que é outra psicóloga de lá, um trabalho voluntário nesse hospital. A gente não tem vínculo nenhum com a prefeitura de Lauro de Freitas. Quem tem um vínculo é o meu padrasto, tá? E aí eu começo a apresentação perguntando, que dor é essa da fibromialgia? Vocês estão conseguindo ver direitinho os slides? Estou vendo. Porque eu não vou conseguir aumentar aqui. Está dando aquele errozinho. Eu trouxe um sumáriozinho, porque eu gosto muito de organização. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês o que é a dor, a classificação da dor, essa escala EVA, para que vocês entendam até que no finalzinho dos slides eu vou comentar sobre ela, as consequências da dor crônica, a fibromialgia, esse tratamento da fibromialgia, a dor na visão psicanalítica, os atendimentos individuais, e aí dentro dos atendimentos individuais, eu costumo fazer com alguns pacientes um plano de segurança, que eu vou passar para vocês como funciona esse plano de segurança, falar um pouquinho sobre as salas de bloqueio e os encontros grupais. Eu dividi a apresentação em 4 momentos. O primeiro momento, e vocês vão perceber ao longo da apresentação que eu vou mudando as cores dos slides para vocês se situarem onde é que a gente está durante a apresentação. O primeiro momento sobre dor, o segundo momento sobre a fibromialgia, o terceiro momento sobre
a psicanálise, e o quarto momento é o que eu faço efetivamente no hospital. Agora, ficou um monte de casinha aqui em cima do meu slide. Como é que eu tiro isso, gente? Oi? Ficou um monte de casinha aqui em cima da foto de vocês, em cima do meu slide. Aqui eu estou vendo bem, Sheila. Ah, peraí, eu vou tirar aqui, diminuir. Deixa eu... Só estou vendo uma pessoa agora. Pronto. Diminuir aqui. Deu certo agora. Beleza. Então, vamos lá. Entender o que é dor, na verdade. De acordo com a IASP é uma associação americana, tá? Que trabalha com a dor. A dor é uma experiência sensitiva e emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual, real ou potencial. A dor, ela é vista como um fator protetivo. Por que ela é um fator protetivo? Porque ela sinaliza que alguma coisa não está bem no nosso corpo, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca a mão numa chapa quente, a gente sente dor e retira a mão dessa chapa quente. Se a gente não sentisse dor, a mão continuaria nessa chapa quente, a gente teria uma lesão muito mais intensa por conta da queimadura. E a dor, ela é dividida em dor aguda e dor crônica. O que é a dor aguda? É aquela dor que vem de imediato. É a dor, por exemplo, da apendicite, né? Aquela dor em que você remove o fator causador da dor e ela passa, né? Então, essa é caracterizada como a dor aguda. E a dor crônica é uma dor mais constante. Alguns estudos relatam que são dores que acontecem por pelo menos 3 meses, outros falam que por pelo menos 6 meses. Então, é aquela dor que não passa, é aquela dor de todos os dias, é aquela dor que vai embora hoje, volta amanhã, é aquela dor que é constante, né, durante esse período de tempo. Aqui eu vou passar rapidamente, porque não é o foco do nosso momento aqui, só para vocês entenderem sobre o processo, ou sobre a classificação da dor. Então, a gente tem 3 tipos básicos de dores, são as nociceptivas, as neuropáticas e as nociplásticas. Dentro da nociceptiva, a gente tem 2 divisões, as dores somáticas, que são as dores localizadas, por exemplo, uma pancada que a gente recebe no joelho, uma topada que a gente recebe, né? Então, assim, são as dores localizadas naquelas regiões. E a dor visceral, que é uma dor mal localizada, como a cólica intestinal, por exemplo, né? Não tem uma localização específica. As dores neuropáticas são divididas em central e periférica. Na central, a gente tem dano ao sistema nervoso central, como um AVC, por exemplo, e a periférica ao sistema nervoso periférico, como as neuropatias diabéticas. Ou seja, aqueles incômodos que dá, por exemplo, no pé do diabético, aqueles choques que dão no pé do diabético, né? Então, teria a ver com essa dor periférica. E a nociplástica, gente, só para esclarecer, é uma classificação de um médico isso aqui, tá? Não é específico da psicologia, é uma classificação médica. E a nociplástica seria dividida em pura e psicogênica. Na pura entraria a fibromialgia, na psicogênica a gente tem uma dor sem dados suficientes que justifique o quadro álgico, ou seja, não tem nada que justifique a dor que aquela pessoa está sentindo. Então, essa pessoa, que inclusive é o meu chefe lá, né, mesmo estando no meu trabalho voluntário, ele acredita que a fibromialgia não se enquadraria na psicogênica, porque a fibromialgia ela tem quadros, tem características muito marcantes. Mais lá para frente, quando eu entrar na fibromialgia, eu vou falar para vocês dessas características. Isso aqui é uma visão biomédica, tá? E aí eu trouxe para vocês a escala visual analógica, chamada de EVA. O que é essa escala? É uma réguazinha, eu trouxe esse modelo da internet, mas não sei se dá para ver aqui, né? Eu tenho uma aqui em casa. Essa escala, ela vai de 0 a 10. Qual é o objetivo dessa escala? É facilitar a comunicação dos profissionais que trabalham com a dor e o paciente. Então, o paciente às vezes chega para você e fala, poxa, hoje eu estou com nível 10 de dor, eu estou com nível 9 de dor. O que significa isso? Isso aqui. Oi? O nível
Eu acho que alguém está com o microfone aberto, não? Só um minutinho, Sheilinha. Pessoal, se o pessoal tiver com o microfone aberto, por favor, peço para fechar, só para não dar aqui a interferência, tá bom? Obrigado. Então, o que a gente tem aqui? O nível 0 é dor nenhuma. O nível 10 é o nível máximo de dor que a pessoa já sentiu, né? A dor mais insuportável. E aqui, falando de dor física, tá, gente? E aí, quando o paciente relata que está em nível 9, a gente sabe que naquele momento ele está com a dor muito intensa, por exemplo. Quais são as consequências da dor crônica? O que a gente tem? Uma alteração no sono, né? Ou insônia, ou hipersonia, né? A pessoa que dorme demais, alterações no apetite, falta de apetite ou excesso de apetite, e alteração na libido. Essa libido aqui, gente, entenda como não a libido da psicanálise, tá? Mas a libido enquanto única e exclusivamente desejo sexual mesmo. Então, a pessoa não tem mais desejo por manter relações sexuais. Irritabilidade, muita irritabilidade, né? A pessoa está com dor crônica, 3, 4 meses com dor, não tem como não se irritar. Uma dificuldade muito grande de concentração, né? E as restrições em atividades familiares, profissionais e sociais. Então, a pessoa que deixa de, por exemplo, ir no aniversário de alguém da família porque está com dor, a pessoa que começa a colocar atestado porque está com muitas dores e não vai mais para o trabalho, né? Então, tudo isso são consequências da dor que, englobando-se a dor da fibromialgia também, tá? E muitas vezes aparece a depressão e a ansiedade enquanto comorbidades desse processo todo de dor crônica. E aí, o que a gente tem? A SBED, Associação Brasileira para o Estudo da Dor, a SBED fala que existe uma dependência medicamentosa em relação a esses pacientes que sofrem de dores crônicas, porque você toma um remédio, não passa, e você precisa daquele remédio constantemente. A sensação de desamparo é muito grande, de desespero também, e acaba levando algumas pessoas a pensar em suicídio. Se a gente for parar a pensar também aqui, na Organização Mundial de Saúde, são os 4 Ds, né, da Organização Mundial de Saúde, que fala sobre o suicídio: desamparo, desespero, desesperança e o outro, qual é, meu Deus? Esqueci. Mas é bem nesse sentido, né, de você não saber com quem contar, é uma dor que vai te desesperando e você não sabe como passar, você não sabe o que fazer, e aí você entra num ciclo, né? Porque o aumento da dor causa ansiedade, causa problemas no sono, causa tensões que voltam a aumentar a dor, e é um ciclo sem fim, e é um problema de saúde pública. Tá muito rápido, Júlio? Não, para mim tá ótimo. Tá. Para mim tá ótimo. Vai me dizendo aí se precisar ir mais devagar, tá? Isso. Se alguém precisar fazer alguma pergunta, alguma coisa, é só avisar para a Sheilinha aí que ela para e, né, Sheila? E explica. Sim. E aqui a gente vai entrar agora na fibromialgia. Existe uma busca incessante muito grande por um diagnóstico, porque o paciente chega sem saber o que tem. É um paciente que já foi em vários profissionais, de profissionais que disseram, você não tem nada, e profissionais que não creem naquilo que ele tem, né? E começa a achar que, às vezes, o paciente está inventando aquilo que está sentindo, que está exagerando esse sofrimento, porque a fibromialgia ela é uma doença invisível, né? Não existe nenhum tipo de lesão que você comprove que você tem aquela doença, não existe nenhum tipo de exame que você comprove que a pessoa tem essa patologia, então fica às cegas, e aí vai causando esse desespero ainda maior no paciente, porque o que ele quer, às vezes, é um diagnóstico, né? E engraçado isso, porque às vezes o que o paciente mais quer é um diagnóstico por conta desse desespero de não saber o que tem, mas o próprio diagnóstico da fibromialgia muitas vezes causa angústia, porque é uma doença que até então não tem cura, né? E aí, se deparar com essa realidade, agora eu tenho isso também causa muita angústia, né? Então, existe o conflito. Eu quero um diagnóstico, mas quando eu tenho esse diagnóstico, para mim, é muito insuportável saber que eu vou ter que lidar com essas limitações. E aí, a gente pensa nas controvérsias quanto ao diagnóstico, a etiologia, a classificação. A gente não sabe qual é a origem da fibromialgia, né? Até então,
não existe nada que comprove a origem da fibromialgia é por tal fator ou não. Então, vão surgindo algumas hipóteses. E aí a gente percebe uma brigazinha entre os médicos psiquiatras e os médicos reumatologistas, por exemplo, porque a psiquiatria acha que é uma doença psicossomática, os reumatologistas, que são as pessoas que mais diagnosticam, né? Os algologistas são os especialistas em dor, e os reumatologistas também, que podem diagnosticar, são as pessoas que mais diagnosticam mais fácil, né? A questão da fibromialgia. E aí entra nessa disputa. E aí os psiquiatras acham que são doenças psicossomáticas, e os outros não. Os outros afirmam, e a principal hipótese é que é uma doença causada por um mecanismo de sensibilização ao sistema nervoso central à dor. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa com fibromialgia, eu aperto o braço dessa pessoa, seguro assim. Isso para gente que não tem questão nenhuma. Mas para a pessoa que tem fibromialgia, aquilo às vezes é do nível do insuportável. Esse simples toque de apertar um pouco mais forte, né? Que para a gente não seria nada. E aí o que acontece? Fizeram uma pesquisa, colocaram alguns pacientes com fibromialgia no exame de ressonância magnética e perceberam que não há alteração nenhuma desse paciente em relação aos pacientes que não têm fibromialgia. No entanto, quando era tocado nesses pontos, né, em que a pessoa sente mais dor, apareciam alterações durante esse exame, né? E aí a gente não sabe até hoje dessa origem realmente. O que acontece? Ela acomete 3% da população brasileira, e aqui um dado interessante, são 7 mulheres para cada 3 homens, pensando um pouco lá nos estudos da histeria, né, que acometia muito mais mulheres também. A idade média desses pacientes é de 30 a 60 anos, no entanto, eu já tive pacientes com 19 anos com fibromialgia, né, então não é algo fechado só nessa idade. E ela é caracterizada por uma dor difusa. O que é essa dor? É uma dor no corpo todo, né? Existem aproximadamente 18 pontos de dores que o paciente pode sentir. E aqui na imagem, se vocês observarem, esses pontinhos, como se fossem bolinhas de fogo, são os principais pontos de dor que o paciente com fibromialgia sente. Antigamente, o diagnóstico era dado quando desses 18 pontos, o paciente sentia dor em 11 pontos. Atualmente, não. Atualmente é levado em consideração uma série de fatores. Então, assim, o diagnóstico ele é basicamente clínico, como eu falei, não existe nenhum exame, né, para comprovar essa doença, mas a gente percebe que existe muita fadiga desses pacientes, um distúrbio do sono, né? Então, assim, aquele sono que você dorme 8, 9 horas, mas que você acorda muito cansado, não é um sono reparador. Então, existe também a depressão e a ansiedade como comorbidades, que é um fator muito forte, né? Não é dizer que é um caso ou outro que tem, vários casos estão associados à depressão e ansiedade. Então, hoje não se dá mais esse diagnóstico através desses 11 pontos, porque existem todos esses outros fatores que eu coloquei aqui embaixo, que acabam reforçando a questão da fibromialgia. O que é o tratamento? O tratamento, ele é medicamentoso, então, são usados antidepressivos, em alguns casos que são associados a pessoas com psicose, são usados antipsicóticos, analgésicos, né? Então, uma série de medicamentos, opioides, que são usados durante esse tratamento. A psicoterapia, e eu gosto muito de falar sempre nos meus atendimentos da importância, né, da psicoterapia, porque o paciente, às vezes, eu tenho dor no corpo, eu preciso de um remédio que cure essa dor, não olhando para as dores que não são, a princípio, do corpo, mas que estão irradiando para o corpo, né? Mas lá na frente eu vou trazer alguns exemplos para vocês de como essas dores impactam bastante nas dores físicas, né? Fisioterapia, acupuntura e atividade física. Então, a acupuntura, a gente não, né? As pessoas que trabalham com acupuntura colocam as agulhazinhas nas regiões que tem a dor. Existem relatos de que há melhoras dessas dores, mas, assim, melhoras, né? Não passa a dor. Então, assim, o tratamento é muito nesse sentido, de melhorar a dor, mas
de dizer, eu estou há um mês sem dor, ainda não ouvi nenhum relato de nenhum paciente nesse sentido. E atividade física, que muitas vezes a atividade física aparece como um fator de, eu não posso fazer porque eu tenho dor. Só que a gente precisa movimentar esse corpo, né? A gente precisa fazer com que ele trabalhe. Então, existe, assim, um medo muito grande desses pacientes que têm fibromialgia de fazer algum tipo de atividade física, mas é super indicado. Essa foto que eu coloquei do lado, eu peguei na internet, e é uma foto que fala que se a fibromialgia tivesse cara, ela teria essa cara aí dessa foto, né? Mas como essas dores elas não são visíveis, não tem essas marcas no corpo, ela se torna uma doença invisível, né? E aí, daquele livro de psicologia da dor que eu passei para vocês, eu tirei algumas coisas que eu achei interessante, né, que a autora fala, da dor na fibromialgia, trazida por esse cansaço e essa rigidez muscular, uma rigidez que a gente também consegue observar nos casos de histeria, né? Existe a permanência da dor, a dor no corpo, tá, gente? Essa dor aqui que ela fala, dor no corpo, mesmo com a terapêutica farmacológica. Ou seja, a pessoa toma vários remédios e a dor continua no corpo, né? A dor física. E aí a autora traz a dor crônica como relacionada com a somatização ou uma conversão histérica, tendo também o transtorno de ansiedade e depressão como comorbidades, que foi o que já coloquei no início, né? E aí vem um questionamento: a dor motiva a depressão ou a dor é a expressão da depressão? E aí a gente não tem como dar certeza, é aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Existem pacientes com fibromialgia que eles, depois de um tempo, desenvolvem a depressão, mas existem pacientes com depressão, já tinham depressão anteriormente, e que depois começam a se queixar das dores e são diagnosticados com a fibromialgia. Então, não dá para dizer quem origina quem, né? A dor, ela expõe questões sobre o corpo e a regulação das pulsões. Mais para frente eu vou trazer um resumo explicando melhor sobre isso. Os sintomas da histeria são excitações escoadas de maneira indevida. Então, esse turbilhão de excitações que não são escoadas pelas vias que deveriam, acabam indo para o corpo e causando essas dores bastante intensas, né? Os sintomas dependem sempre de cenas impressionantes, porém esquecidas como os traumas, tá? De acordo com a autora. E aí, o que a gente tem? Uma mulher com histeria era tratada como simuladora. Exatamente aquilo que eu falei lá na frente. As pacientes com fibromialgia, elas são vistas dessa forma. Está com preguiça de trabalhar, portanto, está inventando que está com dor. Então, o discurso que chega, inclusive, enquanto carga emocional muito grande, vem muito nesse sentido, das pessoas não acreditarem que essa dor é real, essa dor no corpo que elas sentem é muito real. E aí eu trago um trecho desse artigo que eu achei bem interessante. Fala que a dor corresponderia ao fracasso do sistema em proteger o aparelho psíquico, afastando grande quantidade de energia oriundas do mundo externo. Em decorrência desse fracasso, altos níveis de energia externa afetam o sistema nervoso e aumentam os níveis de excitação, que causam desprazer, percebido como dor, e causam uma descarga motora. Então, é isso, né? É como se isso aqui resumisse esse processo, né? Essa descarga, ela acaba indo para o corpo por conta dessa excitação, que não é escoada. O corpo, ele atua como um curto-circuito, suportando o sintoma. A dor que não foi transmitida pela via simbólica, a dor dos afetos, das angústias e do sofrimento. E aqui a gente fala dessa dor que não é física, né? E que ela acaba se revertindo enquanto sintoma no corpo como uma dor física. Fazer o corpo falar de uma dor impossível de simbolizar, eu acho que é o nosso principal papel enquanto terapeuta. E, assim, importante a gente pensar que talvez, inclusive, vocês possam estar atendendo pacientes com fibromialgia e nem saibam, né, do que é essa fibromialgia, mas entender que
é importante a gente estar atento a esses sintomas todos, né, que pode ser um caso de fibromialgia. E aí eu trago um resumo feito por Júlio, que eu achei muito interessante, né, que ele fala desse trauma que não é tratado no passado, aqui ele falando da histeria, tá, gente? Desse trauma que não é tratado no passado, que vai se postergando ao longo da vida. E aí esse passado, ele retoma no cenário atual da vida do sujeito. E aí esse passado que é retomado vira pulsão de morte. Essa pulsão de morte, quando não é trabalhada, gera uma libido que é retida. E aí ele diz que tem 3 cenários dessa libido que não é retida. O que para a gente importa mais é a libido no corpo, quando ela é retida, e gera uma conversão histérica, mas existe o processo de libido no pensamento, que vira uma neurose obsessiva, e no objeto, que vira uma fobia. Concluindo o nosso resumo desse momento aqui, a gente pode trazer as seguintes falas. A partir destas teorizações sobre o trauma, poderíamos afirmar que a dor pode se manifestar como excesso, não introjetado pelo aparelho psíquico. A dor marca o limite do eu atravessado por um excesso que não é posto para fora, né? E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Seria a fibromialgia uma histeria contemporânea? Acredito que sim. Se não uma histeria, algo bem próximo da histeria, como eu estava conversando com o Júlio mais cedo, né? Como se fossem primas e irmãs, porque as principais características da histeria, elas aparecem no paciente com fibromialgia, como eu coloquei agora, né? Essa conversão no corpo, né? E todos os processos, como trauma, né? E mais para frente eu vou até colocar isso, desses pacientes que aparecem com quadros de fibromialgia, tem históricos muito grandes de traumas vividos na infância, na primeira infância, na adolescência. Então, é uma coisa muito, muito marcante isso. Agora a gente entra na última fase da apresentação, que é o que eu faço lá no hospital. Então, a gente costuma ter atendimento individual, a gente costuma fazer intervenções nas salas de bloqueio e a gente tem um grupo psicoeducativo lá no hospital. E eu vou falar um pouquinho do perfil desse paciente, né? Quem é esse paciente que chega lá no ambulatório com fibromialgia? É esse paciente que já sofreu históricos de vários tipos de violência. Eu não vou saber precisar agora em quantidade quantos pacientes eu tenho de fibromialgia, mas 90% dos pacientes ou mais que eu atendo no ambulatório são pacientes com fibromialgia. São pacientes, desses 90% que eu atendo, eu diria que 99% sofreram algum tipo de violência, em sua grande maioria, violência sexual, ou por pai, ou por padrastos, ou por pessoas próximas à família, né? São pacientes que viveram histórias de perdas muito grandes, perda da mãe aos 4 anos de idade, perda de um emprego muito importante. Então, assim, sempre caracterizado com perdas muito importantes. E aí, quando eles chegam na psicologia, eles percebem que aquilo ali é o principal lugar de acolhimento e entendimento da sua dor. Lembra que eu falei que eles vêm de um processo de não ter diagnóstico durante, às vezes, muitos anos. Tem paciente que chega, às vezes, está 2, 3, 4, 5, 6 anos atrás de profissionais que só dizem que ele não tem nada. E aí, quando eles conseguem ser diagnóstico, que entram na clínica da dor, é um lugar para eles de acolhimento, de alguém que está entendendo os processos. E ali na psicologia é o primeiro momento em que eles podem falar dessa dor. E interessante que, às vezes, o discurso começa assim: a minha dor está em nível tal, e aí termina o espaço de falar dessa dor física e vai falar de outras dores muito mais intensas para eles, né? Essas dores emocionais, realmente. E aqui eu trouxe o aniversário, um exemplo de uma paciente que falando do aniversário do irmão. Ela chegou na sessão dizendo que estava vindo de uma semana com muitas dores, o quadro dela de depressão estava um pouco mais intenso, ela não estava bem naquela semana, e eu pergunto para ela:
se tinha alguma data especial naquela semana, se tinha acontecido alguma coisa, e ela fala, não tem nada demais, só que foi o aniversário de meu irmão, tal dia. Aí comecei a investigar, né, como era esse irmão, como é e tal, e ela começa a falar que não tem muita aproximação com esse irmão, que esse irmão, enquanto ela era criança, abusava dela sexualmente, né, justamente na semana em que ela se percebe pior em relação aos sintomas dela, não só da dor, como da depressão. E aí, o que a gente vê muito nesse ambulatório? Um discurso da morte. A pessoa que não quer mais viver. Inclusive, eu descarreguei hoje no grupo falando, né, sobre uma paciente que eu atendi que tinha tentado suicídio ontem. E eles colocam como... Na verdade, assim, a dor que elas falam, algumas, na verdade, a dor física não é o principal fator que desencadeia esse gatilho desse desejo de morte, né? Desse morrer, na verdade. E interessante isso, porque às vezes as pessoas acham, não quer morrer porque está com muita dor. Mas quase nunca o discurso é esse, o da muita dor. É muito raro, é sempre um discurso de outros fatores, né? Eu me sinto inútil, eu não posso fazer o que eu fazia antes. Antes eu trabalhava, hoje eu dependo de alguém, as pessoas não compreendem o que eu sinto. Então, assim, é um discurso muito maior do que simplesmente a dor física, né? E aí eu roubei essa frase de Júlio lá no podcast da Monique. O que precisa morrer para esse sujeito viver? E eu achei uma frase, assim, muito interessante, né? Porque, primeiro, eu acho que esse lugar do que você não é a sua dor, eu acho que é muito importante para o sujeito entender, né, e se aproximar disso. E aí eu acabei roubando a frase de Júlia e coloquei aqui nos slides. E aí o que eu costumo fazer quando o paciente não está em crise? Quando o paciente está em crise, não é possível. Existe um instrumento chamado plano de segurança. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou passar aqui rapidamente para vocês. Qual é o objetivo desse plano de segurança? Quando o paciente está em crise, ele não consegue raciocinar direito o que ele tem. Então, quando a gente faz esse plano de segurança, é justamente para que no momento da crise ele possa pegar esse papel, que eles geralmente escrevem, ele pega esse papel e começa a identificar aquelas coisas que estão ali. O que é gatilho, né? O que me dá gatilho para ter uma crise? Então, por exemplo, o gatilho para mim pode ser brigar com meu marido. Então, eu posso evitar situações de briga? Posso evitar, beleza. Eu vou evitar. Se eu não posso evitar, eu vou para as formas de enfrentamento. O que eu posso fazer para, quando vier um gatilho que eu não posso evitar, de que forma eu posso agir para melhorar e não entrar em crise? E aí, tudo isso aqui é feito com o paciente, a gente conversando, orientando, e às vezes, gente, isso aqui dura uma sessão. Esses cinco quesitozinhos, às vezes duram uma sessão inteira, porque aí vai e volta, vai falando de outras coisas. E aí a gente traz depois as razões para viver, a rede de apoio, que são pessoas que ele pode contar, né, com os números de telefone, sempre é importante colocar esses números de telefone, porque às vezes você está sem bateria no celular, então você pode pegar o telefone de alguém e ligar, e a rede de apoio profissional. E aqui, geralmente, coloco o meu telefone, que eu me coloco à disposição, falo do CVV, falo do SAMU, então falo dessas outras redes de apoio que são possíveis. Uma vez aconteceu uma coisa interessante, eu fiz esse plano de segurança com uma paciente de fibromialgia, e aí ela me disse, algumas sessões depois, né, já tinha um tempo que eu tinha feito, e assim, esse plano de segurança ele pode ser mudado constantemente, né? O que era gatilho não é mais, a gente tira e o que apareceu de gatilho a gente vai colocando. E aí eu me lembro que ela falou assim para mim, olha, Sheila, eu estava atravessando a passarela, eu estava indo no CAPS pegar minha medicação, de repente me bateu um desespero tão grande, eu queria pular da passarela. E aí eu lembrei, e assim, isso aqui eu falo para eles deixarem sempre com eles. Então, assim, quando você sai de casa, o que você não esquece? Seu documento de identidade, então dobra o papelzinho, coloca dentro do documento de identidade. O que você não esquece? O celular, então coloca o papelzinho, coloca na capa do celular. Então, isso aqui é importante que sempre esteja próximo do paciente, né? E aí ela falou assim, eu lembrei daquele papelzinho que a gente fez, e aí eu peguei. Quando eu peguei, tinha lá o número de minha prima. E eu liguei para ela no meio da passarela,
comecei a conversar com ela, ela foi me acalmando, eu fui atravessando a passarela e não me joguei. Então, assim, muitas vezes a gente ganha tempo com isso aqui e evita que um mal maior possa acontecer, como o suicídio, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui das salas de bloqueio. O que são as salas de bloqueio? São enfermarias em que o médico ele faz esses bloqueios. Esses bloqueios podem ser venosos ou podem ser locais. Os bloqueios venosos é uma mistura de drogas, né, de medicações, que coloca no soro e o paciente fica ali, deitado, tomando essas medicações na veia. E tem os bloqueios locais. Então, por exemplo, o paciente tem uma dor na coluna, então é aplicada a medicação com anestesia, com a seringa aplicado nessa região da dor. Então, existem esses tipos de bloqueio. Quando é possível, porque nem sempre é possível, porque a demanda de lá é muito grande, mas quando é possível, a gente enquanto psicólogas, né, nós vamos para a sala de bloqueio e fazemos algumas intervenções. Então, na perspectiva médica, essa sala de bloqueio é um local para se administrar medicações para que o paciente não sinta dor ou diminua a sua dor. Do ponto de vista da psicologia, existe um alívio momentâneo do sofrimento, mas um sofrimento que não é apenas físico. Porque o que acontece? São salas em que costumam ter 4 leitos. Então, os pacientes começam a conversar ali entre si, começam a interagir e se percebem enquanto pessoas que têm dores semelhantes e acaba sendo um local de esperança para eles, né? Não, eu vou sair daqui mais aliviada dessa descarga que também vai ser emocional, porque eu vou estar conversando sobre os meus problemas e tal. E muitas vezes a enfermagem, ela acaba chamando a gente da psicologia. Ó, quem está com pressão alta não pode fazer bloqueio, né? Aí eu achei graça a enfermagem. Ó, vem cá vocês da psicologia, fulana de tal está ali com pressão alta e não está baixando, e a gente precisa fazer o bloqueio dela. E aí, o que acontece? Teve um caso interessante de uma paciente nessa sala de bloqueio, ela estava com pressão muito alta, e aí eu fui conversar com ela, tirei a paciente desse local, da sala de bloqueio, levei para a sala da psicologia, que na verdade também é uma enfermaria adaptada, a gente está falando do SUS, né? E aí comecei a conversar com ela. E ela estava muito angustiada, com muito medo desse bloqueio, era a primeira vez que ela ia fazer esse bloqueio, mas o marido dela tinha falecido, ele passou por uns processos de doença, em que ele era muito furado, em que ele sofreu muito, então, assim, ele tinha falecido há 1 ano ou 2, não me lembro exatamente, e ela estava com muito medo, e aquelas imagens do marido vinham na cabeça dela, e, consequentemente, a pressão dela começou a subir. E aí, quando eu tiro essa paciente da sala de bloqueio, que eu converso uns 30 minutos com ela, acho que talvez até menos, e ela tem a possibilidade de falar sobre isso, né? Sobre esse sofrimento também dela em relação a esse marido, ela começa a aliviar essa tensão e a pressão dela ela vai diminuindo. Eu sei que nesse dia ela conseguiu fazer o bloqueio. E aí, o que acontece? Eu estou lá no hospital 1 turno por semana. A demanda começou a crescer muito. Então, eu comecei a pensar o que eu posso fazer para não ficar 2, 3 meses sem contato com esse paciente. Eu falei, vou montar um grupo psicoeducativo. O que é isso? Qual era o objetivo desse grupo? Era diminuir esse tempo em que eu estaria sem contato com essas pessoas. E o objetivo do grupo era a gente trazer sempre alguma temática que tivesse relação com o que era de interesse deles. Então, a gente já falou de ansiedade, já falou de depressão, já falou de autoestima. Sempre a gente traz alguma temática, né? E no final ou no início, enfim, eu gosto sempre de uma dinâmicazinha, né? A pessoa aqui da psicologia adora os processos de dinâmica, e a gente sempre pensa em levar algumas coisas nesse sentido, porque acaba facilitando a fala durante o grupo, né? E aí acaba que elas percebem o grupo como um espaço de troca muito rico, porque à medida em que elas falam, outras vão se identificando com o que elas vivem, né? Então, aparece esse grupo como um lugar de pertencimento.
né? E eu não sei se vocês lembram que eu falei lá na frente dessa dificuldade com a família de não entender, essa dificuldade no trabalho, dos amigos não entenderem. Então, elas acabam virando rede de apoio umas para as outras e acaba facilitando também, né? De se vincular a outras pessoas, né? E aqui eu trago um caso interessante, que a gente não lembra agora qual foi o tema, mas a gente levou uma folha de papel para cada participante em branco. E aí o objetivo é que elas pudessem colocar nessa folha de papel quais eram as perspectivas delas, os planos, o que elas quisessem colocar nesse papel. E aí todo mundo escreveu nesse papel, menos uma paciente. E aí quem tem vontade de falar, fala, comenta e tal. E aí essa paciente que não escreveu, no final de tudo, ela pediu a fala e ela começou a falar. E aí ela vai falando desse lugar de angústia, desse lugar de dor, de desespero. E eu lembro que no final do grupo, ela falou assim, gente, eu entrei aqui com nível 9 de dor. Ou seja, deixa eu só voltar aqui a escalazinha para vocês lembrarem. O nível 9 de dor. Olha onde está o nível 9 de dor, quase no insuportável. E ela fala assim para mim, para a gente, eu saí daqui com nível 2 de dor. Então, não foi usado nenhuma medicação, era um grupo de psicólogas, não tinha nenhuma intervenção médica, e só a possibilidade dela falar dessa angústia, essa dor dela saiu de 9 para 2. E assim, eu gosto muito de usar esse exemplo, porque eu acho muito rico, assim, né? Não é que a gente faz milagre no grupo, não, mas só a gente possibilitar esse espaço de fala é algo muito importante, né? É isso, gente. Aqui está meu contato, meu telefone, meu Instagram, WhatsApp. Muito obrigada. Perguntas? Como eu falei, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Me ouvem aí. Como eu falei lá no começo, Sheila, eu comecei te parabenizando e termino, né, também de parabenizando por essa tua fala, por essa transmissão tão rica, que fala sobre que traz essa informação, esse conceito, esse conteúdo sobre a fibromialgia. E observando você expor o assunto, sabe, Sheila, como ficou claro, assim, pelo menos para mim, eu não sei se de repente as demais que estão aqui conosco hoje tiveram essa ideia, de como a mente da gente, de como o nosso aparelho psíquico, né, de como a nossa mente tem essa capacidade de, a partir de um desnível econômico, libidinal, produzir todas essas manifestações orgânicas no corpo, né? E quando a gente falou até o exemplo da dor de barriga, né? Que a gente falou hoje de manhã, né? De como determinados eventos, de como determinados gatilhos que são acionados nesse presente me remontam e me levam para esse passado, me trazendo uma manifestação física, uma queda de cabelo, uma psoríase, né? Uma questão de uma alergia, né? Na pele, uma dor de cabeça constante, uma enxaqueca, e o paciente vai, faz o exame, como você bem falou, e não é detectado absolutamente nada, né? E o que acontece? Vem Sheila com um grupo de psicólogos e escutam essa paciente. Fala para mim o que você está sentindo, o que está acontecendo, né? E quando essa paciente fala, a dor passa, né? Olha que coisa forte, né? Para dentro do campo psicanalítico, né? Da importância que tem esse lugar de fala do paciente, né? Por exemplo, detectamos que a paciente está, sim, com fibromialgia. Ok, detectamos. A paciente está com essa... Ok, detectamos. E agora? Né? A gente até conversou sobre isso, né, Sheila? O que me resta fazer? Qual é a técnica? Qual é o manejo que eu vou adotar? Não é? Nesse momento dessa dor crônica, que eu posso te falar, quando chega no suicídio, não existe um protocolo, né? Não tem um protocolo. E agora sim, eu vou fazer primeiro passo aí, segundo passo. Não. Basta simplesmente chegarmos com a nossa alma, tocarmos essa alma e deixarmos aí essa paciente, essa fala vir. Então, essa questão da pressão, dessa dor emocional, disso tudo, Sheila, vem muito falar para a gente disso, né? Dessa necessidade de termos na terapia
a construção de portas para que esse aparelho psíquico possa lidar melhor com os seus excessos. Você falou excesso, essa palavra para a psicanálise ela é fundamental, né? O acometimento emocional em psicanálise, em Freud, acontece no paciente por um excesso, seja um excesso de gratificação ou um excesso de frustração. E aí você traz essa fala exatamente tratando sobre esses excessos e mostrando essa dor associada a um excesso. E quando a gente pega também a teoria freudiana, principalmente no volume 5 das obras completas de Freud, no estudo de casos de histeria, você vê que todos os casos das 4 pacientes de Freud, mais da 5ª, que na verdade foi de Brauer, que foi a Naor, e em todos os casos, o acometimento psíquico se dava por uma libido retida. Né? Olha só que interessante, que paralelo interessante com o que você falou. A dor acontecia a esse excesso, a essa energia não escoada. Essa fala você trouxe. Não escoou. Então, quando ela não escoa, na terapia, quando ela não tem uma oportunidade de falar, essa libido vai para algum lugar. Ela vai sair para algum lugar. Só que ou ela escoa para o corpo, dando a histeria, ou ela escoa para o pensamento, dando uma neurose obsessiva, ou ela escoa para um objeto, dando uma neurose fóbica, né? Então, ela vai escoar. E a terapia vem e traz exatamente essa possibilidade, né, de dar esse escoamento correto para essa dor. Né? Então, Sheila, eu só tenho a te agradecer, tá, por essa tua fala espetacular. E eu queria deixar aí aberto para as nossas visitantes, né, que estão aqui conosco também, para trazer alguma fala. Eu queria aproveitar aqui para divulgar, né, esse projeto da gente, tá, da nossa supervisão. É um projeto que eu fiz e trabalhei a intenção desse projeto exatamente por uma falta que eu tive muito no começo da minha clínica, que era exatamente essa falta do apoio, de estar junto com outros profissionais, trocando experiências, né, trocando dificuldades. Então, a supervisão que eu tinha como visão era simplesmente um estudo de caso, e a supervisão ela vai muito além disso. Né? A supervisão ela vem falar exatamente da construção da identidade do analista, ela vem falar dessa instrumentação do profissional, e ela vem falar também de como esse analista constrói a sua clínica. E quando eu falo clínica, eu estou falando de tudo, né? Eu estou falando do espaço físico, eu estou falando de parte documental, de tudo. Então, esse nosso projeto de supervisão, ele vem exatamente nesse sentido de fomentar isso. E quando a gente abre esse espaço, quando a gente constrói esse espaço, é exatamente para que vocês se empoderem dessa identidade, né? Que vocês ocupem esse lugar de analistas para poder fazer as ligações da experiência de vocês com a psicanálise. Então, é um projeto que já está aí praticamente há 7 meses, né? Nós já temos aí 11 participantes nesse grupo conosco, e esse projeto ele fornece a supervisão conosco, ele fornece exatamente esse lugar, né? Esse lugar do grupo, onde a gente tem uma transmissão, onde os profissionais que têm os assuntos mais próximos de si, da sua experiência, trazem para a gente aí esse deleite, né? Esse deleite aí de conhecimento. Então, eu só tenho a agradecer e queria deixar aí a palavra aberta, né? A Monique está aqui conosco, né? A Bianca, a Dulce, a todos que estão aí, quiser passar alguma coisa, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, enfim, a fala está com vocês. Alguém ficou com alguma dúvida? Bem, eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço a Sheila, fiquei bastante interessada no assunto e me deu muitas orientações aqui, viu, Sheila? Me clareou muitas coisas. Agradeço e parabenizo. Monique, alguma coisa, Monique? Eu cheguei um pouco atrasada aqui, eu tentei conectar pela 3G no caminho. Vocês estão me ouvindo? Tem alguém com o microfone aberto dando microfonia. O pessoal está dando a microfonia, eu peço só para vocês para fecharem o microfone enquanto a colega, a nossa amiga está falando, a Monique, por favor. Obrigado, pessoal. Oi, não, Monique. Então, eu tive um pouco de dificuldade de acessar no início, porque eu estava na 3G, daí cheguei correndo em casa e fui ligar o computador, mas, assim, queria destacar, né, que é muito legal essa iniciativa de vocês,
E a fala qualificada da Sheila, né, sobre o assunto, nas articulações com a psicanálise, assim, eu vou até contar um spoiler aqui, Sheila, se puder. A gente vai estar gravando um episódio de podcast sobre fibromialgia agora no início de julho. Eu, a Sheila e a Letícia, que é uma médica neurologista, então eu acho que a gente vai continuar nessas discussões. Assim, o Júlio também já participou. Então, para mim foi super rico, assim, e aí uma coisa que me veio à mente, assim, se eu puder fazer um destaque para a gente pensar, quando a Sheila fala daquele plano, que eu esqueci o termo, mas... Plano de segurança. O plano de segurança. Eu acho muito interessante, Sheila, porque às vezes a gente ouve pessoas falando sobre psicanálise de uma forma bem inadequada, digamos assim, porque quando a gente está falando de um paciente em crise, né, nesse caso é antes, né, para prevenir a crise, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma abordagem no sentido de analisar aquela pessoa naquele momento. Então, assim, eu acho isso bacana para a gente pensar em técnicas que a gente pode recorrer para manejos em que técnicas são necessárias e em momentos que a análise não tem como alcançar aquela pessoa, né? Eu sempre dou um exemplo de uma analisante minha que entrou outro dia no consultório em crise de ansiedade e eu fiz um manejo bem rogeriano, inclusive, assim. Então, eu achei sensacional a ideia e eu acho que destacar isso aqui em pessoas que estão estudando psicanálise é importante para entenderem que não tem problema a gente recorrer a técnicas em momentos para prevenir esses momentos de crise e em momentos de crise, né? A psicanálise não dá conta de tudo, né? Nada dá conta de tudo no mundo. Perfeito. Bacana, Monique. Bianca, quer passar alguma coisa? Sheila, parabéns. A sua fala foi muito eloquente, com ritmo, e dando total impressão que você estava dominando o assunto, e eu acho que é isso mesmo, porque é o seu dia a dia lá no hospital. Então, parabéns, porque trouxe, inclusive, algumas informações que eu não tinha. Eu achei bem interessante, gostei muito. Ana? A Ana é suspeita para falar. A Ana é a mãe da Sheila, né? Oi, pessoal, sou suspeita e fiquei encantada. Eu sou, minha abordagem é a TCC, mas eu acho que tudo se completa, se complementa. A vivência de Sheila lá enriquece demais o serviço. Eu não estou falando no lugar de mãe, estou falando no lugar de colega de Sheila, entendeu? E pensando o quanto ela contribui com jeito, com olhar, com esse acolher esse paciente. E assim, pega muita bomba. Todos os pacientes suicidas, parece que na marcação são destinados para ela, o que me deixa até feliz, porque essas cargas são bem pesadas e ela lida melhor que eu. Então, Sheila está de parabéns pela apresentação. E a mami não pode deixar de falar que te ama muito e que você, para mim, é brilhante. Um beijo, pessoal. Isso aí foi a parte da mãe, você não sabe que não podia deixar, né? Tá certo. Ai, meu Deus. Obrigado por me permitir participar. Uma honra sempre. Venha sempre. Venha sempre. Tá bom. Luciana? Muito obrigada. Luciana? Luciana nos ouve? Bruna? Paloma? Rui? Rosane? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Eu adorei, tirei print das telas, achei muito interessante essas informações, maravilhoso. E eu achei muito legal, assim, que lembra muito a cura pelo amor, né? Que uma paciente, não sei de quem foi essa fala, estou no início ainda da psicanálise, mas quando a Sheila falou que uma vai se identificando com a outra, né? Com a dor, e aí isso vai amenizando, e no fim da sessão aquele grau diminui. E isso é muito bonito para mim. Isso é muito bom. A cura pela fala. É isso. Obrigado, Bruna. A Dulce já deu os parabéns dela, Rosane.
Rui, alguma Eu coisa, Rui? posso falar como paciente? Pode. Na minha família é bem comum. Eu fui diagnosticada depois de ter um câncer de mama, um ano depois ou dois de um câncer de mama. A minha irmã foi diagnosticada também depois de uma separação, né, meio traumática. E agora minha sobrinha, que tem apenas 33 anos, também já foi diagnosticada, já tem uns 3 anos ou mais, com fibromialgia. Também passou por um trauma dessa mesma separação da minha irmã. Então, assim, quando fala que 90%, 80% são mulheres, ela coloca de uma maneira, assim, que me faz pensar que realmente houve alguma violência, que eu não sei como caracterizar essa violência, uma violência sexual, eu acho, sabe? Porque a minha sobrinha, ela viveu com um padrasto e a gente tem muitas suspeitas de que isso ocorreu na tenra infância dela, né? O meu caso, já fiz terapia muitos anos, terapia cognitivo-comportamental, terapia com hipnose, várias terapias, né? Não fiz psicanálise ainda não. Mas eu estou bem interessada, porque eu percebo que ainda tem a fibromialgia é muito constante e eu não quero ficar refém só de medicamentos, sabe? E é isso aí. Agora, assim, quando fala que são a maioria mulheres, será que não seria porque as mulheres na infância, geralmente, foram molestadas de alguma maneira? Tem algum estudo sobre isso? Sheila? Eu não li nenhum estudo dessa correlação de intensidade, né? Das mulheres que foram molestadas, até porque existem mulheres que são molestadas e que não desenvolvem a fibromialgia. Mas é uma possibilidade, né? Na verdade, quando a gente fala desse trauma, a gente não fala só de um trauma de um abuso sexual especificamente, tá? Em relação à fibromialgia. A gente fala de qualquer tipo de trauma, como eu coloquei lá, né? Paciente que perdeu a mãe com 4 anos, de ver violência física do pai. Então, assim, não é só a questão do trauma sexual, né? Mas pode ser que seja, até porque as mulheres são mais vítimas de violência sexual do que os homens, né? Eu falo isso porque se a incidência é tão grande em mulheres, por que isso? Isso vem de algum lugar, né? Por que essa incidência é tão grande em mulheres? É muita porcentagem. Você falou que assim, 70%, 80%, não foi? Eu não lembro agora. A cada 10 casos, 3 de homens e 7 de mulheres. Exatamente. Pode ser que tenha relação com isso mesmo que você está colocando. Monique tem. A Monique ia falar, Monique. Estou tentando achar a mãozinha aqui, gente, não estou achando, não me dou muito bem com Bruna tá ali também. Perdida, não achei. Mas eu acho que tem uma coisa importante para a gente pensar, e aí já foi uma pergunta que eu fiz para a Sheila há muito tempo, né, Sheila, sobre relação fibromialgia e histeria, que eu acho que a Sheila traz muito bem aqui, que é, as mulheres são mais vítimas de repressão em termos de sexualidade. Então, assim, de que violência sexual estamos falando, né? Porque, com certeza, as mulheres, elas são vítimas de violência sexual de uma forma muito mais intensa do que os homens, mas tanto em termos de... O que a gente entende por violência? A gente está falando de um abuso sexual, a gente está falando também da repressão da sexualidade, né? De todo esse conjunto do que a gente entende de sexualidade. Eu acho que aí talvez tenha alguma pista até para a gente pensar nessa relação com histeria e a questão da repressão. Uhum. Bruna, você está com a mãozinha aí, Bruna? Pois não? Sim, eu tenho uma dúvida. A fibromialgia, ela é diagnosticada e ela vive para sempre com a pessoa. Eu sei que a Sheila falou que nenhuma paciente falou que eu estou há 1 mês sem dor, né? Mas, assim, ela pode vir e voltar, porque eu tenho uma
uma amiga da minha mãe, na verdade, ela sente essas dores de vez em quando, por exemplo, uma vez por ano. E ela diz que é no corpo inteiro, é meio superficial, meio debaixo da pele, mas é muito forte a ponto de não conseguir nem tomar banho porque a água do chuveiro que cai faz doer. Só que isso dura uma semana e depois vem só no outro ano. E se seria fibromialgia isso? Na verdade, assim, existem alguns critérios de diagnóstico, né? Peraí, apareceu aqui o negócio. E uma dor como essa, eu acho que é muito, muito precoce da gente dizer que seria fibromialgia, né? Porque existem outros pontos, geralmente não aparece em um ponto só a dor, né? É uma dor que ela é difusa, ou seja, ela passa por vários locais do corpo, não existe um local específico, e aí seria interessante ela investigar isso, até mesmo investigar o porquê dessa dor durar uma semana. Porque o que acontece? Nos casos de fibromialgia, existem semanas em que as pessoas sentem mais dores, como foi o relato que eu falei lá da paciente que estava na semana do aniversário do irmão que abusou dela. Existem pacientes que relatam que quando o tempo está mais frio, sentem mais dores. Então, assim, tem momentos que realmente as dores elas aparecem de forma mais intensa. Então, se eu tenho uma semana, por exemplo, mais estressada, se eu tenho uma semana em que eu vivi alguma discussão com meu marido, com meu filho, qualquer coisa nesse sentido, né? Algum estresse, algum aborrecimento, a possibilidade da dor se intensificar naquele momento é bem grande, né? Então, essa correlação é muito forte de a gente escutar isso todos os dias, né? Essa semana aconteceu isso, me estressei no trabalho, não estou aguentando de dor e tal. Então, existe essa correlação. Isso que você falou da água doer no corpo é um discurso que a gente ouve o tempo todo. Tem pacientes que não conseguem colocar um sutiã. Eu preciso, porque eu não consigo mexer meu braço, eu preciso da ajuda da minha filha para colocar um sutiã. Ou não consigo nem usar o sutiã, porque o próprio elástico machuca, né? Então, seria uma sensibilidade em várias regiões do corpo, não necessariamente em uma região só específica. E o que chama atenção é o fato dela passar, depois de uma semana, ficar um tempão sem, né? Existe a possibilidade do paciente melhorar e ficar um tempo maior sem dor, ou melhor dizendo, com a dor no nível mais próximo do zero, como nível 1, nível 2, existe, né? Mas, do nada, é muito difícil, sem nenhum tipo de tratamento, eu acho muito difícil dessa dor desaparecer assim do nada. Eu acho interessante ela investigar direitinho aí. E não é a dor que diminui, a dor passa mesmo. Ela nem diminui, ela passa, né? Ela passa, desaparece. Interessante. E aí investigar ou reumatologista ou psiquiatra, que é mais a nossa área, né? Uhum. Eu antes de mandar todo mundo para psiquiatra, eu acho interessante isso, da gente investigar outras coisas, outras causas físicas mesmo, né? Porque eu tenho um certo cuidado, às vezes, com psiquiatra, principalmente dos históricos que eu ouço lá no serviço, de psiquiatra nem olhar na tua cara e começar a te medicar, sabe? Eu tenho muito receio de mandar qualquer paciente para psiquiatra. Eu acho que valeria investigar, até porque essa dor é uma dor física, né? Investigar, por exemplo, com um médico da dor, como eu falei, um oncologista, né? Ou não sei se seria um reumatologista, mas investigar direitinho essa dor, se não encontrar nenhuma causa biológica, né? Pensar nessa outra questão. Certo, Posso obrigada. falar uma coisa? No meu caso, foi o reumatologista quem descobriu. Porque eles têm um protocolo de pontos, né? Doloridos, mais doloridos, né? Geralmente, quem descobre é reumatologista ou esse algologista, né? Porque o paciente ele fica pingando de médico em médico, todo mundo dizendo que você não tem nada, você não tem nada, você não tem nada, você não tem nada. Aí, por alguma razão, chega no reumatologista e aí o reumatologista faz o diagnóstico, que às vezes leva anos para conseguir esse diagnóstico. Rui, alguma coisa, Rui? Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar a nossa conferencista por essa noite. E essas questões da psicossomática, ela está muito atual no nosso mundo, né, Sheila? E assim,
eu queria que você falasse, e esse assunto sobre a histeria é um assunto que me atrai muito, porque é um assunto que eu pretendo escrever a minha monografia, né, o TCC de conclusão de curso. A dor é ser, acho que é próprio do homem, né? A dor é ser, quer dizer, passar pela dor quando ela está passando, quando o homem está passando por alguma patologia, isso é natural. Agora, o mundo que nós vivemos, a sociedade atual, ela está muito assim abalada, né? Ela está muito aberta a vários tipos de sintomas que leva a pessoa hoje a, de várias formas, ter um adoecimento que é psíquico, né? E isso acarreta vários sintomas. Então, eu queria que você falasse como que você olha a clínica, tanto médica, aberta para nós psicanalistas, né? Como que você olha isso, o nosso futuro com relação a isso, Sheila? Não sei se você entendeu a minha fala. Acho que entendi e sinto muito lhe dizer que eu não vejo com bons olhos, né? É mesmo? Porque o que eu percebo assim de discurso médico é de uma não crença na psicanálise, né? Infelizmente, de pacientes que chegam às vezes que o médico fala, acho melhor você procurar a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, porque o seu problema é o caso que vai resolver, né? Enfim, eu realmente até conversei com o Júlio uma vez sobre isso, desse lugar de angústia que me dá, dessa falta de credibilidade, né, que a psicanálise tem com alguns médicos. Não vou dizer que são todos, né, eu falo do que eu vejo no meu dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu não sei se entraria por conta da psicologia, desse lugar da psicologia, né, porque eu sou psicóloga, eu vejo também o discurso de perceber que existe diferença nos pacientes que são tratados com a psicologia, os pacientes com dores crônicas, que são tratados com a psicologia, em relação aos pacientes que não têm acesso à psicologia, né? E eu já ouvi médico falando, né, desse lugar de, poxa, eu consigo um tratamento muito mais eficaz, eu consigo uma adesão melhor ao tratamento, eu consigo ver a melhora mais facilmente desse paciente que é acompanhado pela psicologia do que aqueles que não são acompanhados pela psicologia. Mas, assim, eu estou nesse lugar de mais conforto, digamos assim, por conta da psicologia, né? Mas, em relação à psicanálise, eu ainda sinto muito esse preconceito, né? De, não, tem que ir para TCC. E, assim, não é uma coisa que eu só ouvi uma vez, não, sabe? Eu falo de discurso de pacientes que chegam, que falam, o psiquiatra disse que era para eu procurar alguém da terapia cognitiva comportamental. Eu acho que eles têm uma fixação com a TCC, porque eles querem enviar todo mundo para a TCC. Ou não sei se eles conhecem mais a TCC e aí começam a querer enviar todo mundo para a TCC e não conhecem nenhuma outra abordagem, ou não sei o que é, mas eu sinto ainda um desconforto muito grande em relação a esse lugar. Rui, eu queria aproveitar a tua pergunta e endossar o que Sheila falou. A psicanálise ela continua hoje, né, século XXI, guardadas todas as ressalvas desse paralelo, tá? Ainda com as mesmas dificuldades que Freud encontrou na sua época, no final do século XIX, né? Uma ciência da linguagem que tratava exatamente dos rejeitados da ciência, né? Isso, quem fala isso é Sylvia Oms, né? A psicanálise ela surge para cuidar daquilo que a ciência, naquela ocasião, não dava conta, porque se perguntava, o que é que você tem? E a pessoa dizia, pô, eu tenho, estou sentindo dores, estou toda aqui me convertendo em dor. Aí se fazia os exames e não dava nada. Então, Sylvia Oms ela é muito feliz no livro dela quando ela fala isso, porque a psicanálise hoje, e graças a Deus que esse quadro, de uma certa forma, está mudando aos poucos, mas a psicanálise hoje ainda é muito, quer dizer, você redundante, mas ainda é pouco conhecida, né? A psicanálise está ganhando, de uma certa forma, o seu lugar na mídia, na televisão, né? A gente vê vários artistas falando sobre essa questão da psicanálise, da importância da terapia. Então, de uma certa forma, essa publicidade está dando
proporcionalmente, diretamente proporcional, um certo crescimento à própria clínica. Olha nós aqui. Olha a gente aqui. Isso aqui é uma prova disso, né? Nós temos aqui psicólogos, temos psicanalistas, por vezes tem alguns convidados nossos que são de outras áreas. Tal é a importância de entender aquilo que não se entende, né? De procurar dar uma lógica para aquilo que é ilógico, para aquilo que não tem uma parametrização, não está parametrizado, né? Então, como é que eu faço para trabalhar isso? Então, quando a psicanálise chega dentro desse conceito, para a clínica atual, eu penso que realmente o cenário é bem esse que Sheila passou, mas penso também em um processo lento de mudança. E eu falo para vocês de cadeira, eu sou militar, né? E fui aqui me colocar à disposição para trabalhar no Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília. Né? E lá eu conversei com as psiquiatras que trabalham, porque lá a clínica de saúde mental aqui das Forças Armadas, ela é dividida, é literalmente uma instalação prédio que tem a ala da psiquiatria e a ala da psicologia. Então lá, assim, poxa vida, seria muito bom se você viesse para cá, é uma área que a gente precisa, e as psiquiatras e as próprias psicólogas do lugar falaram, a psicanálise hoje é um meio nobre. É um meio nobre para o tratamento, né, psíquico, é um meio nobre dentro da área psi. Então, assim, Rui, eu penso realmente nisso, mas eu acho que o nosso trabalho, de uma certa forma, vai muito nessa direção, sabe, Rui? De uma construção. A Monique faz isso também com muita maestria, divulgando a psicanálise, tem o canal dela do podcast, tem o Instagram, as redes sociais, o espaço Lieb que ela tem. Então, cada um, dentro das suas possibilidades, vão levando, porque o mais importante não é a teoria, o mais importante não é a psicanálise por si, o mais importante é proporcionar esse lugar de fala, sabe? Seja no TCC, seja com a psicologia, seja com a psicanálise, seja com a acupuntura, seja com o que for, o importante é dar esse lugar de fala, né, para o paciente, e a psicanálise ela vem nessa pegada, e eu creio também, sabe, Rui, que em breve, muito em breve, a psicanálise ela vai ocupar o seu lugar, como já está ocupando, né, também, né, dentro desse cenário clínico, né? Teremos, sim, em breve, né, trabalhos, né, da psicanálise hospitalar também atuando com mais ênfase, né? Eu creio nisso. Fala, Rui. Não, é só para dizer que se Freud estivesse no nosso meio agora, ele, enquanto pessoa, a última coisa que ele preocuparia era com a fama, porque é uma coisa que ele não preocupou foi com isso, né? E Freud, assim, todos os psicanalistas na sua grande maioria, eram médicos, né? Ou seja, Freud, ele trouxe esse estímulo, né, exatamente para a classe médica, né? Quando Sheila fala, né? Ah, não, caramba, que o pessoal é meio avesso a psicanálise surgiu da medicina, ela surgiu de um médico, ela veio de um médico, né? Freud era um médico, Brauer, médico, Charcot, todos eram médicos. Então, que lugar é esse que essa ciência traz, essa ciência da linguagem traz, né? Então, eu creio realmente que em breve a gente vai ter aí outros áreas. E veja, a clínica hoje, né? Ana, a minha esposa é psicóloga também e é TCCista, né? Ela também trabalha no ramo. A psicanálise ela está ganhando o seu espaço, sabe? Ela está avançando. É uma técnica muito apurada, como o Monique bem falou, né? Eu mesmo sou muito da escola alemã, né, Monique? Eu gosto muito da escola alemã, da psicanálise, da francesa, eu acho ela muito boa também, mas muito aberta, muito ampla. Eu preciso de um método, né? Eu preciso ter um caminho a seguir para a minha psicanálise, né? Então, assim, a psicanálise está ocupando seu lugar e esse projeto vem exatamente aí nesse sentido, tá bom, Rui? Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não mais? Então, Sheilinha... A Bianca levantou a mão. Bianca. Bianca. Quem? Eu. Pois não. Rapidinho. Não, eu acho que enquanto os psicanalistas se ocuparem muito com a teoria, sem considerar o mundo que a gente está vivendo e a nossa contemporaneidade, a gente vai perder cada vez mais espaço. Eu acho que essa falta de... Eu não culpo os médicos, eu culpo os próprios psicanalistas, que não se atualizaram, que não buscaram uma linguagem acessível para falar com esses médicos, para falar com o próprio paciente.
Talvez por isso tenha me afastado um pouco de Lacan nessa hora, porque ficar só no A cortado, o A pequeno, sabe, e tão fixado nisso, deixe as pessoas um pouco mais míopes. E aí também cabe o próprio psicanalista ele avaliar que tipo de clínica ele quer ter, se ele só quer ali no divã dele pessoas que entrem em análise, né? Ou pessoas que ele quer ajudar pessoas. A gente sabe hoje que muitos não entram em análise, mas nem por isso a gente deixa de fazer psicanálise com aqueles que estão ali. Alguma coisa está sendo feita, né? O próprio Winnicott tem uma fala interessante, ele fala, quando eu não estou fazendo psicanálise, eu estou fazendo alguma outra coisa que está ajudando esse paciente. Então, assim, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, mas eu acho que a gente precisa saber do que o outro está falando em termos de transtornos, por exemplo, que a gente tem essa, não resistência, mas a gente tem um posicionamento de não sair colocando rótulo em todo mundo, mas a gente precisa saber do que se trata, até para poder conversar, falar, porque é dali que os médicos vão partir. Como é que a gente não vai saber falar a linguagem deles e mostrar que o nosso trabalho tem alguma relevância? Então, eu só queria fazer esse adendo. Achei muito, muito interessante, Bianca, essa tua fala, e concordo em gênero, número e grau com esse teu raciocínio, né? A gente precisa estreitar mesmo os laços com a classe médica. Por exemplo, eu atendo já não mais, mas eu atendo uma paciente que ela é esquizofrênica, né? É a clínica do vazio, é uma psicótica que ela sofre de esquizoparanoide, né? Desse transtorno de esquizoparanoide. E veja, eu tenho contato com o médico dela, com o psiquiatra dela do CAPS. Então, esse trabalho multidisciplinar é importante demais, porque eu pego o acompanhamento com ele de como é que ela está com relação à questão da situação, da reação dela com relação à questão da medicação, porque o psiquiatra ele vai preparar o campo para que ela possa entrar em análise, para que ela possa entrar dentro da terapia, para ela entrar na terapia. Então, esse trabalho multidisciplinar, eu acho que é um desafio, realmente, você está certíssimo. A gente precisa também se atualizar mais, isso você falou, riquíssimo, dos problemas do hoje, né? Sem aquele, com todas as aspas, né, para essa palavra que eu vou criar agora, sem os agorismos, né? O agora, né? Mas entender como que essa pessoa sofre hoje, qual é o acometimento dela, o que essa sociedade está trazendo de dor para esse paciente, né? Eu atendo pacientes meus que são de Minas Gerais, que trazem clínicas diversas, né? Seja por questão de racismo, questão de homofobia, preconceito, bullying, tem de tudo. Então, a gente precisa estar antenado e concatenado com essa fala da Bianca, pessoal, porque ela é muito, muito, muito pertinente. E eu acho que a própria grade do projeto, né, Sheila, Monique, a própria grade que a gente colocou, ela está muito variada. Eu não sei se você chegou a ver, Bianca, a gente colocou lá o planejamento. Então, estamos falando sobre fibromialgia, Rui faz supervisão conosco também, vai falar sobre ética, Luciana vai falar sobre compulsão alimentar, né? Nara falou sobre relações tóxicas, Ruth falou sobre a castração na clínica, né? que ela tem visto os efeitos da castração. Então, os temas que os profissionais que trabalham conosco na supervisão estão trazendo estão de uma variedade assim espetacular, né? E eu fico muito feliz com essa tua fala, porque vem muito de encontro a isso, né? Cada um trazendo a sua realidade, trazendo ali a parte que fica mais próxima da sua clínica e trazendo essa dor e esse acometimento que os pacientes têm apresentado aí na clínica. Muito obrigado, Bianca, pela tua fala, viu? Pessoal, posso falar minha experiência? Minha experiência enquanto paciente? Pois não? Eu fiquei muito tempo tratando uma depressão com psicólogo, né? E eu troquei de psicóloga. E a minha psicóloga, ela falou assim, ela me indicou um psiquiatra. Então, ela tinha interação completa com esse psiquiatra. E assim, a medicação foi super assertiva. Na verdade, eu estava tendo um toque mental, e estava sendo tratada por uma outra doença. Então, quando essa interação entre psiquiatra e psicólogo foi fundamental para o meu diagnóstico ser assertivo, falando como paciente, tá? Rosane, muito bom. E olha só, meu irmão entrou e saiu,
A minha mãe, ela está entrando em terapia agora na semana que vem, e minha mãe tem 77 anos de idade e ela tem síndrome do pânico, tá? Ela tem síndrome do pânico. Então, esse contato da neuro dela, que está lá do Rio Grande do Norte, conosco, e mais com a psicóloga também, que ela também quer ser escutada por uma psicóloga, para mim está espetacular, porque você tem toda de uma certa forma, né, Sheila, uma rede de apoio que trabalha em prol desse paciente. Então, assim, Monique falou uma coisa muito bacana, a psicanálise, ela não dá conta de resolver tudo, porque não é esse o propósito dela, né? Ela tem eu até mandei um áudio no nosso grupo de supervisão, falando que para até a gente chegar no diagnóstico, eu tenho que primeiro entender como se constrói a disposição desse paciente, ou seja, os fatores hereditários, fatores congênitos, educação, como é que foi a relação familiar, toda essa gama, e depois eu tenho que entender o presente dele. Então, é um filete de raciocínio, é um filete de pensamento, é um filete de investigação que tem que se ter. Então, essa parceria, ela é, para mim, fundamental, Rosane. A tua fala traz muito isso e é muito rico também ouvir isso de você, tá bom? Deixa eu só complementar uma coisa aqui da fala de vocês, que eu acho que é o caminho melhor que se tem. Mas eu vou trazer um pouquinho para a minha realidade, que é de atendimento em SUS, e que isso não acontece. Não acontece, né, Sheila? O psiquiatra, quase que todos os pacientes que falam do psiquiatra, é aquela pessoa que não me olha nos olhos, só atualiza a minha receita e manda para casa. Daqui a 3 meses você volta, que eu vou atualizar a sua receita. É isso. Então, não é uma pessoa que vai passar o contato para um paciente, principalmente um paciente que tem dor crônica, e assim, a gente tem grupo no WhatsApp com pacientes. Tem pacientes que mandam mensagem todos os dias, né? Então, o psiquiatra não vai passar contato para paciente passar contato para a gente. A gente tem uma dificuldade muito grande de dialogar com a rede, né? A gente tem dificuldade de encaminhar, eu estou falando da realidade aqui na Bahia, não sei como é que funciona nos outros estados, a gente tem uma dificuldade muito grande de encaminhar, às vezes eu preciso que o paciente passe pelo psiquiatra, eu encaminho para um CAPS, chega lá, não tem vaga, né? E aí, o que a gente faz? Então, tem todas essas angústias, que o ideal seria que fosse dessa forma, como vocês estão colocando, mas o diálogo que eu tenho hoje é com o médico da dor. É a pessoa que eu tenho diálogo e que eu posso conversar sobre algum caso, porque é a pessoa que é ligada a mim, que estou no mesmo ambiente trabalhando com ele, que por sinal é meu padrasto, né? Mas com psiquiatra, não tenho contato nenhum. Muito raramente um paciente diz que tem, eu tenho contato com meu psiquiatra, mas é muito raro mesmo, muito raro mesmo. Se Deus quiser, aí em breve, em mais alguns anos, creio, a gente vai estar com isso aí mudada, para o bem de todos nós, né? Para o bem do paciente, para o bem da clínica de todos, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer aqui a presença de todos. Sheila, meus parabéns, minha querida, pela sua transmissão. Uma transmissão muito rica, muito pertinente, muito concisa, muito segura, né? Porque você está falando do seu dia a dia, né? E eu só tenho a te agradecer e queria deixar aí aberta, né, a possibilidade. Quem quiser fazer supervisão, entender como é que é a supervisão conosco, nos procure, tá certo? Estou à disposição. Monique faz um trabalho espetacular também de supervisão, né, Monique? Monique está começando também, já tem um trabalho de supervisão em andamento. Então, a supervisão, ela vem como uma demanda para a construção do analista dentro do tripé analítico, né? Então, essa supervisão que a gente faz, e tem uns 3 regimes, o regime semanal, o regime mensal e o regime quinzenal, tá? E assim, a gente faz esse trabalho e dentro desse pacote da gente está aqui essa aula. Se a gente for ver uma aula dessa de Sheila, que Sheila deu para a gente aí, só uma aula dessa daí daria aí uns 300, 400 reais, se não me falha a memória aí, que pessoas fazem aí afora. E a gente tem isso dentro desse pacote ofertado, praticamente, eu acho que até agosto, a gente está com uma demanda, acho que toda semana, né, Sheila? Todo final de semana, praticamente, pelo calendário, tem uma transmissão, e queria deixar esse convite para todos, tá bom? Muito obrigado, Sheilinha, meus parabéns mais uma vez, e a próxima, né, eu até Obrigada coloquei... a vocês estarem aqui me ouvindo. Eu coloquei lá no grupo da gente o calendário da gente, a próxima transmissão vai acontecer com Luciana, em que ela vai estar falando sobre a questão aí da compulsão
alimentar e as suas interfaces com a psicanálise, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, um excelente final de semana, tá bom? Muito obrigado, Sheilinha, meus parabéns para você. Uma salva de palmas para Sheila, uma salva de palmas para Sheila. Tchau, pessoal, até mais.